E pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um esquema de jogo dentro da programação da Webzone aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro. Nós vamos começar a falar de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo já começou aí ao longo dessa semana, né? A gente já começou, na verdade, a falar de Copa do Mundo na semana passada. Mas só para orientar vocês, a gente está gravando esse programa na quinta-feira à noite, no dia 24. Então, nós vamos falar hoje só sobre o que aconteceu na primeira rodada da Copa do Mundo. Então, você que está nos assistindo agora, pode ser que você já tenha visto aí os jogos que estão rolando hoje, os jogos da segunda rodada, mas a gente vai se ater ao que aconteceu nessa semana que passou, beleza? E para comentar sobre esses assuntos, sobre tudo que aconteceu na primeira rodada aí da Copa do Mundo, eu vou chamar o meu amigo Eduardo. Edu, beleza? Seja bem-vindo aí para a gente falar de Copa do Mundo mais uma vez. André, obrigado aí mais uma vez pelo convite e uma primeira rodada de muitas surpresas, né, André? Que a gente vai debater durante Sim. esse programa. Tivemos surpresas do lado esportivo, também a gente vai contar alguns fatos, debater um pouquinho o que foi essa rodada. Como você falou, dois jogos já foram encerrados, né, que é Catar e Senegal e País de Gales e Irã, pelos grupos A e B. Isso, é bom para situar o pessoal aí, né? Dependendo da hora que o pessoal for assistir, já aconteceram esses jogos aí, mas nós vamos se ater aos jogos da primeira rodada. Então, nós vamos fazer a ideia desse programa de hoje é fazer um resumão mesmo, né? Não fazer algo muito abrangente, é só um resumão mesmo, os principais destaques aí de cada grupo. Começando pelo grupo A, Edu, nós tivemos o Equador vencendo o Catar, país sede, né, por 2-0, e a Holanda vencendo Senegal também por 2-0. O que que te chamou atenção nesse grupo? O que que você destacaria aí para começar? Eu destaco a vitória do Equador, porque dentre os países que fazem a abertura da Copa, o Catar acabou sendo derrotado, né? Nem mesmo a África do Sul, quando ficou de fora da segunda fase, as oitavas de final, ela foi derrotada, acabou empatando. Eu tinha pensado que ia mostrar um futebol um pouco melhor, ela que vinha do título lá da Copa da Ásia, em 2019, vinha fazendo um trabalho. É um país que vem se preparando há algum tempo. E também nesse grupo, o que chamou minha atenção foi a vitória sofrida da Holanda nos minutos finais, né, André? Que foi na segunda-feira. A gente tivemos ali, o placar 2-0 até foi um pouco mais elástico do que foi o jogo. Claro que não tem justiça no futebol. Um empate seria, vamos dizer assim, justo pelo que foi. O Senegal até fez uma partida regular, boa, vamos dizer assim. Mas não foi, assim, eu não considero como boa porque não conseguiu marcar, né, os gols que ele criou durante essa partida. Então, no grupo A, meu destaque é o time da casa não conseguir pelo menos empatar e aí a Holanda conseguindo um resultado, assim, uma vitória importante, mas que valeu só pelos 3 pontos. É isso. O Qatar chamou atenção, acho, para mim, pela fragilidade, né? Um time muito fraco, acho que tende a ser o saco de pancadas do grupo aí. E o que você falou, Holanda e Senegal, um jogo bem parelho. O 2-0 acho que ficou muito pelo que foi o jogo. O Senegal, um time muito bom, eu gostei da atuação do Senegal. Acho que faltou justamente o Sadio Mané, né? O Mané acho que era a cereja de bolo desse time aí. Pode ser que ele tivesse ajudado principalmente na questão da conclusão ao gol, né? Que foi o principal problema para Senegal nesse jogo. Pulando de grupo aqui, nós vamos para o grupo B. Nós tivemos a Inglaterra, né? Goleando a segunda maior goleada da Copa, goleando o Irã por 6-2, e tivemos País de Gales e Estados Unidos empatando por 1-1. Edu, o que que te chamou a atenção nesse grupo? Você esperava uma goleada tão elástica assim da Inglaterra? Não, não esperava uma goleada da Inglaterra. Eu colocaria, se fosse num bolão, apostaria numa vitória inglesa, mas não com essa facilidade. E a gente tem que lembrar, né, André, que pela primeira vez a gente está acontecendo um Mundial no meio de temporada. Então a gente está vendo algumas seleções que sempre sofreram com a questão física, como a própria Inglaterra fez um bom jogo, né? Do início ao fim, sempre ali. E o Irã sempre teve aquela seleção, principalmente na última Copa, que tinha uma defesa muito sólida, né? Algo que foi quebrado em meio tempo, né? Que a Inglaterra fez 3-0 e ali, na minha avaliação, esse jogo foi bom até na hora que o goleiro dele se machucou. Na hora da entrada da outra troca, eu acho que o Irã se perdeu e tomou 3 gols muito rápido. Aí eu vejo que a Inglaterra tomou conta, né? E o outro confronto, os Estados Unidos e País de Gales, que foi 1-1. Primeiro tempo, os Estados Unidos jogou bem, né?
algo em que os Estados Unidos vai conquistar a vitória contra o País de Gales. Já no segundo tempo, teve um desenvolvimento melhor da equipe do País de Gales e aí eles conseguiram fazer o que os Estados Unidos fez no primeiro. Poderia até ter vencido. Eu acho que o empate ali foi um resultado justo. A gente pode dizer assim, André. E o que você falou, acho que é muito interessante, né? O goleiro do Irã que se machucou é o mesmo goleiro que na Copa da Rússia de 2018 pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo, tá? É um goleiro bom e tal. E o problema do time do Irã, quando você entra para só se defender, quando você toma o primeiro gol, aí é difícil, né? Você reagir. Então, acho que isso que acabou pesando. E Estados Unidos e País de Gales é o que você falou, foi um tempo para cada um aí. Acho que País de Gales e Estados Unidos vão disputar essa segunda posição do grupo E aí. só uma informação, viu, André? É, O programa vai ao ar, deve terminar por volta ali de meio-dia até meio-dia e meia, deve estar finalizando o programa dessa sexta-feira. E aham, hoje a gente pode ter dois primeiros classificados, né? Poderemos ter uma sim, Holanda ou Equador se vencerem e a própria Inglaterra se bater os Estados Unidos. exato, exato. E estamos considerando que a Inglaterra vai confirmar o favoritismo, né? Vai que ela Eu tropeça acho que aí. até a Holanda, viu? Tudo pode Mesmo acontecer, né? jogando mal. Assim, e nem acho que a Holanda jogou tão mal. Eu acho que o grupo da Holanda tá um pouquinho mais acessível do que o da Inglaterra. Acho que a Inglaterra ainda pode ter um pouco de dificuldade contra Estados Unidos e País de Gales, por mais que eu acho que ela vá vencer os dois. Mas eu acho que tende a ser um pouco mais difícil, né? Bom, podemos ir para o grupo C, Edu? Sim, podemos. Bom, no Aí grupo tem C, a acho que zebra, né? é isso que eu ia falar, a primeira grande zebra da Copa, e eu acho que uma das maiores, se não a maior zebra até aqui, que foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, de virada, né, por 2-1, e tivemos o empate da Polônia e México por 0-0 com o Ochoa, né, defendendo o pênalti do Lewandowski no segundo tempo. Edu, acho que nem o torcedor saudita mais otimista, né, acho que esperava uma vitória dessa. Se alguém apostou, né, no jogo do bicho aí, ficou rico, né? Quem foi pro bolão e jogou lá suas fichas É, na Arábia pode ter ficado feliz. Eu vou fazer um comentário, não sei se você vai concordar, e se você discordar, você entra no meio. Foi a maior zebra, sim, pela qualidade que tem a Argentina e pela qualidade que tem a Arábia. E para mim vale o mesmo comentário agora, eu vou fazer para a Alemanha. Mas a Argentina teve tudo para liquidar no primeiro tempo, André. Além do gol, ela teve oportunidades, teve 3 gols bem anulados pelo VAR, né, pela arbitragem. E poderia ter. E no segundo tempo, em 5 minutos, o time parece que desligou e a Arábia entrou em 320, nem 220 foi. Eles entraram e ali a Argentina se perdeu e acabou acontecendo essa derrota. E algo interessante, né? Ainda teve quase 15 minutos de acréscimo no segundo tempo. Parece que a FIFA mudou de ideia, né? Começou com essa recomendação aí de dar uns acréscimos muito longos, mas a gente estava tendo praticamente um terceiro tempo aí, né? Nas partidas, mas a gente já percebe que conforme os dias foram passando, os acréscimos foram diminuindo um pouco, né? Então acho que até a FIFA viu que estava um pouco exagerado o negócio. Agora, assim, Edu, comparando, a gente vai falar da Alemanha ainda, acho que o adversário da Alemanha ainda acho que foi um pouquinho mais difícil. Por mais que também tenha sido uma zebra, tudo mais, a Alemanha também favorita, mas assim, a maneira como a Argentina chegou para a Copa, né, tava muitos jogos invicto, e tal, chegou com o time, pelo que todo mundo fala, pelo quem acompanhou, a gente pôde acompanhar um pouco aqui de perto, é um time até que bem organizado, tem essa questão da última Copa do Messi e tal. Tudo parecia que a Argentina ia golear, né, por conta dos gols anulados que você falou, tudo mais, e a gente viu no segundo tempo aquela pane geral, e eu acho que cabe um elogio aqui ao time da Arábia Saudita que entrou para jogar, né? Não foi aquela retranca, né? Eles até se arriscaram um pouco com aquela linha de impedimento alta, né? Com aquela marcação mais alta, mas eu acho que assim, fica a lição de que você às vezes você precisa arriscar um pouco, mesmo você tendo um time um pouco mais fraco, se você só ficar ali na defesa, como faz o Irã, por exemplo, a chance de você conseguir alguma coisa eu acho que é mínima. Então, a Arábia eu acho que me chamou a atenção justamente por conta disso. E o outro jogo, a gente já citou aqui, né, que o empate da Polônia e do México, que deixou o grupo bem complicado. Se a Argentina perder o próximo jogo, eu acho que ela corre risco até de ser já eliminada, né, Edu? E isso que eu ia te perguntar, você acha que a Argentina passa de fase? André, eu ainda acho que passa. Pelo que mostraram México e Polônia. A Polônia Foi teve uma fraquinho, grande né? chance, né? Foi bem abaixo da expectativa e depois do
final do programa, eu vou passar um dado interessante, que é algo que não aconteceu, já vou falar. Pela primeira vez numa primeira rodada, desde 82, ou seja, 40 anos atrás, na Copa da Espanha, não tínhamos 3 0-0. A gente teve 4 nessa primeira rodada que terminou Muita na coisa. quinta-feira. E eu vejo que a Polônia tem muita dificuldade e o México parece que é aquela história, né? Eles jogam, 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 mas na hora de definir não conseguem. Eu acho que a Argentina vai passar. Agora sim, a briga vai ser muito grande, né? Tem o jogo amanhã, né? Aliás, é amanhã mesmo, no sábado, Argentina e México e Polônia e Arábia. Será que a Arábia vai aprontar de novo? Se a Arábia pelo menos der um ponto, ela dá um passo gigantesco. Se ela vencer, ela se classifica. E Argentina e México, a Argentina não pode perder, né? Se a Argentina perder, ela se complica demais nessa competição. Fica a dúvida aí se a Arábia se ela já esgotou todos os créditos que ela tinha, né? Se ela não vai. Porque eu vi que já decretaram até feriado lá, né? Lá na Arábia no dia seguinte e tal. Então, resta saber se eles vão. Se eles vão estar de ressaca ainda pela vitória da Argentina e vão conseguir manter o desempenho. A Polônia na última Copa também decepcionou um pouco, fica a expectativa sempre por conta do Lewandowski, né? Mas o time não acompanha muito. E no lado do México, que você citou, só um destaque, né? Que você falou que realmente, né? Eles jogam, jogam, mas nunca chegam longe, né? O único que joga no México em Copas é o goleiro, né? O Ochoa, que tá indo para sua É, quinta Copa do Mundo, né? Se não me engano. sim. E algo interessante, né? Tem gente que acha que o show fica na caverna, ou é congelado, né? Porque ele não aparece durante os outros anos. Aí ele resolve aparecer lá e cata os pênaltis. Mas assim, o México em campanha, se a gente for fazer uma retrospectiva, sempre é dessa maneira. É sempre A até as última oitavas, vez né? a última vez que ele foi quando teve em casa. Mas os outros anos, de 94 para cá, ele não consegue passar das oitavas. 84 foi para a Bulgária, 98 Alemanha, 2002 ele perde para os Estados Unidos. Aí você pega 2006, ele perde para a Argentina, 2010 ele perde para a Argentina, 2014 ele perde para o Brasil. Não, perdão, 2018 perdeu para o Brasil e 2014 ele perde para a Holanda. O jogo foi até aqui em Brasília. O México é estranho, mas assim, uma derrota mexicana também complica o grupo, viu, André? Complica para ele Sim. também a classificação. É. E você citou o Ochoa, né? O da caverna, eu lembro. Rolou essa piada na internet que o Ochoa é a Marina Silva aí da Copa do Mundo. Você não Mais ou sabe, menos. você não sabe o que ela faz durante 4 anos, mas na época da eleição ela aparece lá. Ela aparece, é igual o Zio Show, né? Esse ano durou um tempo mais, né? Porque foi 4 anos e meio para a Copa do Mundo, então É, demorou mais tempo. beleza, vamos passando de grupo, que por pouco não tivemos mais uma grande surpresa, né? Ensaiou um pouco ali uma zebra ali com a França começando atrás, né, contra a Austrália, mas depois acabou deslanchando, virou, venceu por 4-1 e tivemos um empate também no outro jogo, que foi a Tunísia e Dinamarca não saindo do zero. Edu, o que chama a atenção é a França, mesmo com muitos desfalques, né? Acho que é o time, a seleção que mais perdeu jogadores para essa Copa do Mundo, mas chama atenção o elenco, né? Porque a França continua com um time muito forte e para mim, não sei se para você, me decepcionou um pouco a Dinamarca. A Dinamarca que muitos apontam aí como uma das possíveis candidatas aí. Só um parêntese, o pessoal, uma correção, aí o pessoal brinca. Brinca não, o pessoal até fala sério, ó. A Dinamarca é uma das candidatas à surpresa da Copa. Pô, se você tá apostando alguém como surpresa, não é mais surpresa. Surpresa é geralmente alguém que você não tá esperando. Agora, se você já espera que a Dinamarca vai chegar longe, ela não é a surpresa da Copa. Mas assim, por tanto a gente tá falando bem da Dinamarca, eu achei que foi muito fraco o jogo. Eu achei que ela até sofreu bastante contra a Tunísia, não saiu do zero. O que que você pode falar pra gente, Edu? Foi bem abaixo da expectativa, né? A Dinamarca, que vem sendo apontada pelos especialistas como uma entre as 10 favoritas desta Copa, ficou abaixo. A gente tem que lembrar, né? O Brasil teve um parâmetro, um amistoso contra a própria Tunísia, né? Que fez 5-1, e a Tunísia se comportou melhor, né? Contra o Sim, Brasil, eles mais bateram do que jogaram. Contra a Dinamarca, eles tentaram jogar um pouco. Mas aí acho que falta um pouco da qualidade, viu, André? Do futebol sim. africano. Acho que foi isso mesmo, e acho que muita gente estava apostando na França como segunda colocada do grupo, e a Dinamarca em primeiro. Tudo bem, ainda tem jogo para rolar, tudo pode acontecer, mas eu acho que dificilmente a França vai perder essa primeira vaga aí, mesmo com tantos desfalques, né? E tem um ponto, né? Nessa rodada, a Dinamarca também pode ser eliminada.
sim, sim. Aí sim vai Se ser ela uma grande perder para a surpresa, né? França, se ela perder para a França e a Tunísia conseguir fazer uma goleada, eu não sei se a Dinamarca consegue tirar uma diferença de gols da Austrália, né? Então, É, também tem essa questão que a gente vai começar, né? A partir de hoje até a próxima segunda, que é a segunda rodada, a gente vai ver aí, poderemos já ter classificados ou definindo grande parte deles, André. sim. E seria uma grande decepção, né? Para quem apostava a Dinamarca Sim, até em primeiro do grupo, nem se classificar. A Copa do Mundo tem disso, né? Ninguém apostava sim, na Costa Rica, passando num grupo com Itália, Uruguai, Inglaterra, né? Em 2014. sim. Pô, tudo pode acontecer. Bom, seguindo aqui o programa, né? Seguindo aqui os grupos, melhor dizendo, tivemos a maior goleada no grupo E, a maior goleada da primeira rodada da Copa, que foi a Espanha vencendo a frágil Costa Rica, né? Acabei de citar a Costa Rica, por 7-0, e a Alemanha perdendo para o Japão de virada, também uma das grandes zebras aí, junto com o jogo da Argentina, foi essa derrota da Alemanha para o Japão por 2-1. Edu, você esperava uma goleada tão elástica assim da Espanha? O que você achou da Espanha? E a Alemanha, se você acha que a Alemanha vai repetir o fiasco de 4 anos atrás e não se classificar novamente aos mata-matas? Vamos lá, vou pela Alemanha. A Alemanha, eu fiz a comparação a respeito do resultado, André. É claro que a gente não pode comparar, lembrando que a Arábia e o Japão se classificaram diretamente, ao contrário da Austrália, nas eliminatórias, estavam no mesmo grupo. Mas eu vejo que a Alemanha teve grande oportunidade de vencer o jogo com mais facilidade. Tanto que antes de sofrer o primeiro gol, o goleiro japonês fez 4 defesas espetaculares antes de sofrer o empate. E parece que a Alemanha se perde, o técnico mexeu errado ali na estrutura da seleção e a Alemanha acabou sofrendo o segundo gol. Eu não sei. No começo eu pensei assim, pô, a Espanha vai ser primeiro, a Alemanha vai ser segundo, porque a Alemanha está fazendo um trabalho, até eu vi uma entrevista do treinador, que era não para essa Copa, para 2026. Eles têm esse cuidado de fazer trabalhos a longo prazo, ao contrário do Brasil, que é uma coisa muito rápida. Mas eu não sei para o jogo de domingo, porque a Alemanha, no mínimo, vai ter que empatar. E mesmo assim, daquele jeito. Porque se ela perder, praticamente ela já está fora. Acho que ela não tem condições. E ela precisaria vencer a seleção espanhola. E falando do jogo do 7-0, é, foi um placar muito elástico, mas a Espanha praticamente fez um treino tático contra a Costa Rica. Costa Rica praticamente não chegou ao gol. Para você ter uma ideia, a Espanha teve 82% de posse de bola. É Parecia um treino, muito. né? Parecia um treino. Aí fez 7-0, poderia ter feito 8, 9. Para você ver, o Brasil que sofreu 7-1 da Alemanha em 2014, você vê tanto que é difícil. A última goleada de 7 numa Copa do Mundo foi em 2010, André, quando Portugal fez 7-0 na Coreia do Norte. E assim, se a gente for mais longe, a Alemanha fez 8-0 na Arábia. Então, assim, 7-0 é muito por seleções desse grande nível, né? Que a gente está falando numa Sim, Copa do Mundo, que é o grupo seleto que está lá no Catar. sim. Então, eu achei um placar muito elástico, mas a gente tem que ficar de olho nessa seleção da Espanha. A gente vai falar, mas para mim, a Inglaterra, a França, que a gente já falou, a própria Espanha e o Brasil foram que mostraram o melhor futebol nessa primeira rodada. Concordo com você. Pegando carona nisso, vamos falar do grupo F, onde nós tivemos a Bélgica ganhando por 1-0 do Canadá e Croácia e Marrocos empatando por 0-0, né? Muita gente colocando a Croácia também como uma das decepções dessa primeira rodada. Edu, sobre o jogo da Bélgica, no placar magro, a Bélgica sofreu bastante, o Canadá me surpreendeu positivamente, o Canadá achei que jogou muito bem, teve a chance de abrir o placar, né? Com o Alphonso Davies, que é o principal jogador canadense, mas acabou perdendo o pênalti, né, com a defesa ali do Courtois, e a Bélgica depois, logo um pouco tempo depois, já conseguiu fazer 1-0, mas sofreu bastante. Então, foi uma vitória magra, né, da Bélgica. Você esperava mais da Bélgica? Você acha que já é um time envelhecido? E a segunda pergunta, se você se surpreendeu com a Croácia, negativamente, no caso. Então vamos lá. Negativamente me surpreendeu. Acho que a Croácia tinha que ter jogado mais. O jogo deu um sono, André. Que é aquele jogo das 7 da manhã, que você acorda assim. Você Aí você espera um até que jogo você bom, toma. né? Aí você toma até um café para dar, às vezes, dar uma turbinada, mas não teve jeito. O jogo foi bem ruim. Decepcionou demais a Croácia na estreia contra o Marrocos. Poderia ter feito até um jogo melhor. Se eles forçam um pouco mais, ela ganharia o jogo.
A Bélgica, eu não acho que é uma geração envelhecida. A Bélgica, para mim, estaria ali num segundo pote para tentar uma classificação, chegar mais longe nessa competição, na Copa do Mundo. Mas me surpreendeu o Canadá por 2 pontos. Positivo pelo que jogou, mas também um trabalho que o Canadá já vem fazendo, André. Eu vi a entrevista, o treinador até que é inglês, ele que fez um curso com 16 anos para ser treinador. Ele falou que o trabalho, o projeto deles é para que em 2026 a seleção consiga fazer um bom desempenho em casa, que é onde vai ser a próxima Copa, é uma das sedes, e quem sabe em 2030 venha algo melhor do que apresentado em 22 e 26. Então, é um trabalho a longo prazo que ele está fazendo. Ele era até treinador da seleção canadense, só que feminina. Então, ele conquistou alguns títulos. Então, assim, é um trabalho bem sólido que fez o Canadá. Esse é o ponto positivo. O Canadá, ele pecou pela imaturidade de uma Copa do Mundo. Principalmente na Porque conclusão, antes né? do... Isso, você vê, parece que os caras estavam jogando, parecia aqueles times que se assustam demais, estão jogando bem, mas eu falei, e aí, como é que eu faço? Não conseguiu concluir. Eu ainda acho que tem essa questão agora do segundo jogo. O Canadá, aliás, que não participa de uma Copa há 36 anos e nunca marcou nenhum gol, né? E nenhum ponto também. Então, vamos ver se o Canadá consegue, nos próximos 2 jogos, fazer pelo menos um gol. E dependendo dos confrontos, né, que vão acontecer, que serão no próximo domingo, em que a Bélgica enfrenta Marrocos e Croácia e Canadá, a gente pode ter uma briga do Canadá. Se o Canadá conseguir um resultado positivo contra a Croácia que não veio bem. A seleção da Croácia, eu já acho que ela perdeu um pouco do ímpeto da seleção de 2018, André. Concordo com você. É um time que não conseguiu repor bem algumas peças que saíram, né? Algumas peças que aposentaram da seleção, né? Como o Rakitic, o goleiro também, o Subasic, o Mandzukic, que era o atacante. Enfim, achei um time bem limitado da Croácia. Bom, pulando de grupo, chegamos ao grupo do Brasil, né? O grupo G, onde o Brasil teve um jogo difícil, né? E conseguiu vencer na estreia contra a Sérvia por 2-0 e a Suíça ganhando do Camarões ali no sufoco também, um placar magro de 1-0. Edu, a gente sempre discutiu aqui que o grupo do Brasil prometia ser um dos mais difíceis. Eu acho que é mesmo, né? Por conta dos adversários. Mas acho que a coisa agora está se clareando um pouco, né? De você ter vencido a Sérvia, que supostamente era a equipe mais forte depois do Brasil, e pelo desempenho da Suíça, né? Acho que a Suíça decepcionou um pouco contra Camarões. Você acha que está encaminhado para o Brasil a classificação em primeiro lugar? Tá encaminhado, mas para mim o Brasil no jogo da estreia me lembrou o Vasco, por ser meu time, né? Os times que jogam contra o Vasco, o time pode ser ruim, mas contra o Vasco é complicado. Apesar que o Vasco não era bom, não é uma comparação, mas para você entender. Contra o Brasil, o primeiro tempo, a Sérvia não fez um jogo regular para mim. O Brasil parece que estava meio ansioso para definir. Por que eu fiz essa comparação, André? Para fazer um pouco de brincadeira. Porque qualquer seleção que joga contra o Brasil, mesmo que ela seja ruim, ela se torna um monstro, parece. Não sei se você concorda com isso. Mas Sim, falando um sim. pouco do jogo, e outro ponto interessante, que também é uma brincadeira, a gente fez Cochô, fez a questão do jogo. E o jogo da Suíça também, contra o Camarões, também é o primeiro jogo às 7 horas, né? E aí os jogos piores é às 7 Parece, horas da manhã. parece que é de propósito, né? É mais ou menos assim. Mas falando um pouco do jogo, a Suíça fez o primeiro tempo muito sonolento. Camarões teve uma ou outra oportunidade. Segundo tempo, quando a Suíça resolveu jogar, abriu o placar, destacar o Embolô, né, que é um camaronês, que tem até um projeto social em Camarões e também na própria Suíça. Ele nem Ele fez comemorou o o gol, gol, né? não comemorou o gol. E na segunda-feira a gente tem esse confronto. Lembrando que na última Copa também o Brasil estreou contra a Suíça e foi um jogo difícil. Então, assim, vamos ver o que o Brasil vai fazer. Falando um pouco do jogo do Brasil, que eu achei o primeiro tempo do Brasil muito ansioso. Eu não sei se eu colocaria 4 jogadores, porque na minha avaliação, André, não sei se você vai concordar, o Brasil perdeu muito o meio campo. Quando a Sérvia conseguia ter a bola, você via que ela tinha maturidade para fazer. Ela não tinha uma qualidade para desenvolver o seu jogo. Por isso que eu achei que o time da Sérvia não foi bem. Se eu estiver errado, você pode discordar. Não tem problema nenhum, não. Mas eu acho que o Brasil não deveria. Eu vi, por exemplo, quando o Fred entra o Fred, entra o Anthony, entra o Rodrigo, entra O Martinelli. o Martinelli. Parece que o time ficou mais leve, André. E parece que ficou mais encaixado o meu campo. Até o próprio Casimiro,
que a primeira chance do Brasil, ele chuta, né? O goleiro faz uma defesa em 2 tempos, mas você vê que o Casemiro começou a ficar mais tranquilo na marcação. Então, assim, eu não sei se essa tática do Tite, com uma seleção mais forte, ou que tem um meio-campo melhor do que da Sérvia, se o Brasil vai se complicar. Agora, discorde de mim, seu André. Não, não. Nada a discordar, concordamos. É que acho que nessa primeira fase é difícil o Brasil, eu acho que perder algum jogo. Resta saber se Não, o não, Brasil. você perguntou, só cortando você. Eu acho que ele vai fazer 9 pontos. Só que contra o Brasil, a Suíça vai jogar como se fosse um prato de comida. É, Não sei se você não. concorda. Eu acho que ele vai acabar mexendo e talvez ele fez isso pensando na questão defensiva, né? Da Sérvia, um time que quase não ataca, né? Um time que praticamente só se defende. Então, talvez ele tenha pensado em deixar o time um pouco mais solto, né? Acho que ele vai querer fazer algum. Dificilmente, por exemplo, se ele pegar um Portugal, jogar contra uma França, vai Argentina, eu acho que dificilmente ele vai entrar com o Paquetá ali de segundo volante. Conhecendo o Tite, eu acho muito difícil, né? Mas aguardamos para ver se ele nos contraria. Mas concordo com você. Eu acho que vão ser feitos ajustes aí e o Brasil não vai ter grandes dificuldades para se classificar. Resta saber a questão do Neymar, né? O Tite já declarou que não é preocupante, né? Mas se o Brasil perder o Neymar, por mais que tenha boas peças de reposição, acho que perde o grande fator de desequilíbrio que o Brasil tem, né, em relação às outras equipes, que é um jogador do nível do Neymar. Vamos torcer, né, para que não aconteça nada muito mais grave. Bom, vamos chegando ao último grupo aqui, grupo H, de E, onde, e só um ponto, destacar claro, claro. a participação do Richarlison, né? Pelos 2 gols na partida. A gente que sempre questiona os centroavantes, né? Um camisa 9 resolveu com 2 gols e o segundo um excelente gol, né? Porque o cruzamento do Vinícius não domina. Eu pensei assim, pô, o que, que ele vai fazer? Na hora que ele dá aquela girada, vai, pô, cara, tem estrela, né, André? Para Não, fazer isso numa Copa do Mundo. e o E de pé engraçado, trocado, né? o engraçado é que um pouquinho antes de sair o primeiro gol do Brasil, eu tava para escrever num dos grupos aqui do WhatsApp que assim, cadê o Richarlison, né? Que não pega na bola. Será que ele vai ser substituído? Aí foi lá e ele fez os gols, né? Mas era uma partida bem apagada do Richarlison até aquele momento, né? Sim. Eu Mas pensei que ele ia pôr o Pedro. Na hora que é, começou a aquecer o Fred, eu falei, vai pôr o Fred e o Pedro, vai tirar o Charles. E vai tirar o Rafinha, que eu pensei no começo. Que também deu uma apagada, né, no segundo tempo. é. Bom, mas centroavante é isso, apareceu, tem que fazer, né? É, Bom, vamos para o último grupo, o grupo H, de onde vai sair o adversário do Brasil nas oitavas, né? Nós tivemos Portugal suando frio ali com Gana, ganhando de 3-2, passando um sufoco enorme. E o outro jogo do grupo também, outro 0-0 aí entre Coreia do Sul e Uruguai. Edu, eu acho que esse grupo tá embolado, você não acha? Portugal não passou muita firmeza e eu acho que Gana vai dar trabalho para os outros dois, para as outras duas seleções, Coreia e Uruguai. O que que você acha? Gana faltou um pouco daquela malícia, que eu acho que Isso. ainda falta para o futebol africano. Porque ela consegue o empate, ela toma 2 gols assim, rapidinho. E assim, apesar que Não, teve que ter e eu tem acho um que foi o questionamento treinador do também. pênalti, né? Não, Sim, sim, antes da gente falar do pênalti, eu, assim, o treinador, a hora que Gana empata o jogo, ali era o momento, né, de você manter o embalo e tal, o treinador foi lá e trocou todo mundo. Tirou, inclusive, o cara que fez o gol. E ali eu acho que deu uma bagunçada no time. Mas deu. o pessoal até brincou, né, que os caras arrumaram o pênalti tanto pro Messi quanto pro Cristiano Ronaldo, né, porque os dois foram bem mandrakes, né. Foram. Aí tem a questão da camisa, né? Que aí depois a gente discute. Mas falando do jogo, o primeiro, né? Uruguai e Coreia foi muito abaixo que a seleção uruguaia apresentou. A Coreia, daquele estilo, né? Vamos ver o que, que acontece. Conseguiu um empate na estreia. A Coreia, para mim, ela tem uma vantagem, o André, que se ela pensar em classificação, ela tem um confronto direto contra a Gana. Sim. Então, se ela quiser pensar em classificação, para mim, ela tem que vencer o jogo da próxima segunda-feira, que é o mesmo dia do grupo do Brasil, né? Que encerra a segunda rodada. E tem um confronto interessantíssimo, que é Portugal e Uruguai. Por que, que eu falo isso? Porque Portugal, mesmo não jogando bem, para mim o destaque não foi o Cristiano Ronaldo, para mim foi o Rafael Leão que entra. E a batida que ele dá no terceiro gol não é qualquer um, que se fosse alguns jogadores que no Brasil jogavam a bola para fora do estádio, né? Mas assim, porque ele dá uma chapada bem no canto do goleiro, né? Sim, E sim. como você falou, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que a Gana não estava bem no jogo. Portugal até controlava, mas não pressionava tanto.
Quando a Gana consegue melhorar, tem o pênalti. Logo em seguida ela empata. Eu pensei, pô, agora a Gana vai ter a bola no chão. Não, eles saíram em disparada para tentar a virada, deixaram desguarnecido. Tem a questão do treinador que mexeu errado, como aconteceu da Alemanha, que também tem que ressaltar. Isso, mesma situação. Tira todo Mas, mundo. e o técnico japonês que foi corajoso, que a gente não falou, né? Vai voltando para o jogo de Portugal, faz 3-1, eu pensei, pô, acabou. Aí, Gana consegue 3-2 e o goleiro de Portugal, eu até peguei o nome dele aqui, Diogo Não, Costa, Diogo perdão. Costa. O Jota foi É, cortado. nossa, quase que entrega o É, ouro ó, no final. a Sim, sorte André? dele foi que o jogador de Gana foi esperto, né? Mas assim, ele escorregou, né? Sim, Quando ele sim, rouba a mas eu bola, ele acho que ele escorrega. demorou, né? Já podia ter batido, né? Na hora que acho que É, bate, fazia o gol. Mas eu acho que Portugal, assim, ele encaminhou a classificação, porque ele não depende de uma vitória contra o Uruguai. Claro que se ele vencer, já está na próxima fase. Mas se ele empatar com o Uruguai, André, ele já consegue. E, aliás, o Uruguai que tirou ele na última Copa, né, em 2018. sim, sim. Então Portugal pode devolver agora eliminando o Uruguai. Pode acontecer. Mas acho que esse É, grupo vai ué. ficar bem embolado, viu? Sim, Difícil apontar um favoritismo aí, né? sim. Mas a seleção de Gana, se tivesse um pouquinho de cabeça, dava para ter feito um É, resultado melhor, viu? me acho. E não sei se você se reparou nisso, que Gana perde muita bola ali atrás, né? Sim, Ali, né, eles querem, tudo bem, é uma estratégia de sair sempre tocando bola. Até brinquei com os amigos aí, parecia que era o time do Fernando Diniz, né? Que o time sai tocando todas as bolas ali na defesa, mas eles dão muito presente, né? É o que você sim, falou, muito. um time muito inocente, assim, se não conseguir corrigir algumas coisas, eu acho que dificilmente vai classificar. Mas é um time que tem uma certa qualidade. É, tem uma certa qualidade, mas peca Exato. nessa questão. André, só para a gente fechar, está finalizando o programa, então tivemos 12 jogos e tivemos uma média até interessante. Claro que tivemos duas grandes goleadas, né? Três, né? Teve a França, né? A Inglaterra, a Espanha e a Espanha. França. Tivemos uma média de 2,61 gols por partida. A média mundial é 2,83. Apesar dos 4-0-0, foi compensado por essas goleadas, né? Que ninguém É, esperava. Um 7-0, um 6-2. é. 6-2 me lembra aquelas épocas antigas, né? Tipo, o Brasil fez uma estreia, né? Acho que foi em 1938, que ele ganha de 6-5 da Polônia. Aqueles placares meio malucos. Assim. Eu falei, nossa, se tiver mais tempo, o Irã faz uns dois, Não. três gols, a Inglaterra faz. E ajudou também os primeiros jogos, aqueles acréscimos malucos lá, né? O Sim. jogo da Inglaterra, se eu não me engano, Teve chegou 27 minutos nos 27. dois, né? Somando É um primeiro e jogo. segundo. É mais ou menos um tempo, né? Metade de É. um tempo. Aí ajuda, né? Ajuda. Eu lembrei na hora que semana passada teve, o programa já deu esticado, mas rapidinho, estava tendo aquela decisão da Taça das Favelas e era 30 minutos, né? Então eu falei assim, pô, dá para fazer um joguinho ali, né? Tava quase, viu? E outro ponto interessante, não tivemos cartões vermelhos nesta primeira rodada. Parece que até uma norma que a FIFA fez, né? Tá tentando controlar mais o espetáculo deles, né? É, percebe-se pela Sérvia, né? Que o que distribuiu de butinada nesse primeiro jogo aí Sim, sim. rolou solto. Mas é isso, Edu. Estamos chegando ao fim do programa hoje. Semana que vem voltamos com mais um resumão aí para falar da segunda rodada aí da fase de grupo da Copa do Mundo e possivelmente já com a definição de alguns classificados e outros eliminados. Edu, Só para confirmar, foram 41 gols nessa primeira em 12 jogos. É por isso que dá essa legal. média de 2,61. Se for nessa média, vai ser uma das Tá bom. principais Tá uma Copas boa. do Mundo. Porque Tá. a média pior foi na Copa de 90 na Itália, né? Tinha menos 0-0, mas era placar tudo magro, né? 1-0 e tal. É, É que duas, três goleadas, né, André? Dessa ajuda. chalapada ajuda bastante a média. Vamos esperar os próximos jogos aí para tirar alguma conclusão. Sim, Edu, obrigado, hein? Suas eu que considerações finais agradeço. aí e até semana que vem, se tudo der certo. Tá certo, semana que vem a gente está de volta aí. Agradeço a atenção, André. Você tem uma excelente semana, o pessoal também. Curta, compartilhe, comente. Se não gostou dos nossos comentários, pode falar lá. Está aberto aqui. E torcer para ser mais uma rodada e que os jogos da sete tenham gols, né?
Não sejam sonolentos, senão a gente vai dormir junto com o jogo. É isso aí, gente. Até semana que vem. Até mais, tchau.